Essa semana eu estava procurando uma introdução para a mensagem de hoje. Normalmente a mensagem é feita e depois eu procuro enriquecer com alguma ilustração, alguma história. E eu estava pensando como introduzir a mensagem de hoje. E o programa de ontem da Igreja Presbiteriana veio como uma luva, caiu como uma luva. O reverendo Hernandes falou sobre o problema do estrelismo, o problema da centralidade hoje que muitas vezes a igreja procura focar ou colocar na personalidade humana, o culto à personalidade. Esse foi o tema da mensagem dele. E dentre várias coisas que ele disse, uma me chamou a atenção. E ele falou que as estrelas brilham quando não há sol. As estrelas brilham quando o sol se põe. E aí ele disse que quando o sol da justiça, que é Jesus Cristo, for exaltado, brilhar com força e intensidade, não haverá espaço para estrelismo dentro da igreja. E eu concordo plenamente com ele. Depois que terminou o programa, eu continuei assistindo um outro programa de um outro pastor bem conhecido no Brasil. Eu não cheguei a marcar o tempo do programa dele, mas talvez 90% daquilo que foi dito no programa dele foram palavras procurando falar de congressos, de encontros, de cantores, de pastores, centrando toda a mensagem na figura humana. E eu fiquei perguntando: onde está Jesus? Onde está Jesus? Esse tem sido o grande problema que tem atravessado o tempo e que tem atingido a nossa época de forma muitas vezes, ó Pai, a nos deixar perplexos, a nos deixar muitas vezes pasmos, porque Jesus está diminuindo na pregação, na vida, na propaganda da igreja evangélica hoje em dia. O que aparece é o estrelismo. É a figura de evangelistas, de pastores, de apóstolos, de missionários, com chapéu ou sem chapéu. Eu quero que você olhe comigo para esse texto. Vamos olhar para esse texto. E antes de entrar na mensagem dessa noite, eu quero abordar algumas partes daquilo que eu sempre chamo aqui de contexto, de texto lido, e daquilo que Paulo trata aqui nessa carta para nós entendermos melhor a mensagem do Senhor Jesus. A preocupação de Paulo aqui, irmãos, é com uma heresia que passou a ser conhecida na história como heresia colossense. O que esses hereges estavam pregando lá naqueles dias? Eles estavam pregando uma espécie de mistura ou de sincretismo religioso, uma mistura de religião judaica com filosofia grega, com culto aos anjos, e isso estava influenciando a igreja de uma forma avassaladora. Além disso, essa doutrina procurava trazer uma espécie de elitização da religião. Aquilo que eu disse semana retrasada aqui na igreja. Havia uma espécie de tropa de elite espiritual. E Paulo então escreve essa carta com as informações que ele recebera de Epáfras para combater especificamente essa heresia. Mas, no entanto, a grande preocupação de Paulo, tanto no capítulo 1, no capítulo 2, em toda a carta, não é tanto falar sobre o erro, mas exaltar a Jesus Cristo. Essa é a preocupação maior de Paulo, engrandecer a Cristo. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ficar impressionado como Paulo se refere a Cristo. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo chama Jesus de imagem do Deus invisível. Ele dá a Jesus um título divino. Ele chama Jesus do próprio Deus. Além disso, Paulo dá a Cristo uma adoração divina. Em todas as coisas, diz Paulo, Jesus deve ter a primazia. Paulo dá a Jesus a mais alta honra possível, no capítulo 1. Ele diz assim: porque aprouve a Deus que nele, em Cristo Jesus, residisse
toda a plenitude. Ele repete essa frase no capítulo 2, e ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o reconciliador de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus é o Senhor da igreja, e Jesus é aquele que reconciliou o próprio homem com o seu Criador, com Deus Todo-Poderoso. O capítulo 2 segue essa mesma linha de pensamento. Paulo quer refutar a heresia, o erro, mas quer, sobretudo, exaltar Cristo Jesus, o Senhor. No verso 1 desse texto que nós lemos, Paulo fala da sua grande luta, do seu esforço. E a expressão que ele usa aqui é tirada dos jogos, dos gladiadores. Ele está dizendo que ele estava como que lutando contra feras, esforçando de tudo e por todos os modos, a fim de que os crentes viessem a compreender o mistério de Deus. E Paulo diz que essa luta era pelos colossenses, pelos laodicenses e por todos aqueles que não o viram face a face, que ainda não o conheciam pessoalmente. E a luta de Paulo é descrita aqui de forma maravilhosa no verso 2 da passagem que nós lemos. No verso 3, Cristo é exaltado de forma sublime e majestosa. No verso 4 e 5, Paulo trata de um tom bem pessoal e pastoral. Ele quer que os crentes não sejam enganados. E ele diz que mesmo ausente fisicamente, ele acompanhava a vida da igreja. Ele estava preocupado com a vida da igreja. E Paulo termina o verso 5 dizendo que havia motivos de alegria no coração dele, porque ele sabia da boa ordem dos crentes e da fé que eles estavam firmando cada vez mais em Cristo Jesus. E aí ele chega no verso 6 e no verso 7, e ele faz um apelo maravilhoso. E ele diz: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E Paulo então usa aqui essa expressão maravilhosa, andai nele. Há uma ênfase clara aqui, irmãos, na suficiência de Cristo. A vida cristã é Cristo do começo ao fim. E 4 palavras são usadas por Paulo aqui, para falar desse andar em Cristo: radicados ou enraizados, edificados, confirmados e crescendo ou transbordando em ação de graças. Na verdade, o que Paulo quer aqui nesse texto, o que ele deseja não só para aqueles crentes, o que ele quer para a igreja, o que ele quer para cada um de nós, irmãos, ele quer que nós tenhamos mais de Cristo, sempre mais de Cristo. Como diz aquele hino bonito do nosso cenário: mais de Cristo eu quero ter. E essa é a nossa mensagem nessa noite: sempre mais de Cristo. O objetivo do tema ou da mensagem é, como eu sempre falo aqui, 3: combater o culto à personalidade, exaltar Jesus sobre todas as coisas e entender a vida cristã como algo profundo e como algo dinâmico. Vamos pensar nisso: sempre mais de Cristo, mais do que tudo na vida, mais do que a roupa que a gente veste, a prosperidade que se prega, a saúde que se divulga, mais do que tudo, nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus nas nossas vidas. Mas vamos entender essa passagem. Sempre mais de Cristo. Em primeiro lugar, mais de Cristo, portanto, mais dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa é a ênfase que nesses 4 primeiros versículos desse capítulo 2 de Paulo aos Colossenses. Mais de Cristo, portanto, mais dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas a minha proposta é expositiva, então eu quero voltar um pouquinho e entender toda a passagem, versículo por versículo. E em primeiro lugar, dentro desse ponto, eu quero falar sobre o que eu chamo de esforço comum. Olha o que diz o texto, verso 1 e verso 2. Paulo diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós,
pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Eu gosto demais desse texto. Paulo está falando aqui de um esforço. A luta de Paulo é uma luta intensa, como eu disse na introdução. Ele está guerreando como um gladiador. Ele está se esforçando para que de fato a igreja pudesse compreender o mistério de Deus, para que a igreja pudesse atingir aquele ponto alto que Deus queria para eles. E esse mistério não é outra coisa ou outra pessoa senão Cristo. O esforço de Paulo aqui, irmãos, é tanto um esforço na argumentação, como na preocupação, na intercessão e no sofrimento. Paulo diz que ele sofria por causa das igrejas, e ele sofria como uma mulher que tinha dores de parto. E Paulo orava, intercedia, lutava com Deus, lutava contra as heresias, lutava contra os sentimentos dele, para que as pessoas viessem a compreender Cristo, e cada vez mais Cristo. Mas Paulo quer não só que ele entenda isso, ele quer passar isso adiante. Paulo convida a todos para o que nós podemos chamar de esforço comum, aqui no verso 2. E aí ele diz para que o coração seja fortalecido, o coração de todos se una, possam se unir nesse intuito, nesse propósito. Coração aqui não é só emoção, irmãos, mas é a fonte da própria vida, é a fonte da fé, da confiança, da convicção. Crer de todo o coração é crer com todo o ser. E Paulo está dizendo para a igreja se unir de todo o coração, nesse esforço comum. Olha a expressão que ele usa: vinculado juntamente em amor. Ou seja, a igreja precisa se unir com esse santo propósito de lutar, de empenhar, para que haja uma compreensão comum de Cristo em nós. O esforço comum visa, olha aí o texto, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Mais de Cristo. Portanto, mais do conhecimento e da sabedoria. E essa é a segunda parte que eu quero destacar aqui desse primeiro ponto. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento que Paulo descreve aqui no verso 3 e no verso 4. E eu quero inverter os dois versículos para você entender. É como se Paulo dissesse assim: que ninguém nos engane com argumentos falazes, pois toda a sabedoria e todo o conhecimento estão ocultos em Cristo, não para não serem descobertos, mas para serem desenterrados, descobertos, revelados. E é isso que Paulo está dizendo: que ninguém nos engane, que ninguém nos tire do caminho, que ninguém use argumentos falazes, nos desviando da sabedoria verdadeira e do conhecimento verdadeiro que estão em Cristo como um tesouro oculto, escondido, não para ser esquecido, mas para ser desenterrado. Qual é a maior necessidade que você tem na vida? Que eu e você temos. Um cristão pensador contemporâneo, ele imaginou uma mesa redonda. Uma mesa redonda com os personagens históricos. Uma vez lá em Lavras, eu fui convidado para participar de uma mesa redonda. E nós ficamos sentados na frente. Eu achei, nunca tinha participado de uma mesa redonda na minha vida. Eu pensei que a gente ia sentar e ia debater uns com os outros. E havia uma pequena multidão ali, de umas 800 pessoas, num auditório enorme. E várias pessoas sentadas à mesa, e cada um expôs um pouquinho as suas ideias. E depois os que estavam presentes perguntaram, e nós nos perguntávamos também uns aos outros sobre questões importantes. Então esse cristão imaginou uma mesa redonda histórica. E ele disse que sentado a essa mesa estavam ali indivíduos como Karl Marx, como Freud, como Skinner, Watson, como Jung,
personagens da história, filósofos, pensadores, mas personagens também da atualidade, religiosos, profetas, cristãos, ali assentados à mesa da história. E quem sabe na fileira de trás, ali bem no cantinho também, Jesus de Nazaré. E aí ele faz o seguinte comentário: a quem você faria uma pergunta para resolver o seu problema? A quem você perguntaria ali naquela hora para resolver o seu problema? Ao psiquiatra que está sentado ali? Ao psicólogo que está sentado ali? O religioso que está sentado ali? O filósofo, o sociólogo, a quem você dirigiria a sua pergunta para resolver o seu problema? Se o seu problema é um problema de autoestima, talvez Jesus não seja a pessoa indicada. Mas se o seu problema é viver, é entender a vida, e não só essa vida, mas a vida eterna, se o seu problema é conhecimento e sabedoria, então só há uma pessoa a quem perguntar: Jesus de Nazaré, em quem todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos. Esse tesouro está escondido em Cristo, como eu disse, não para ser perdido, mas para ser desenterrado. Jesus contou uma parábola uma vez impressionante. Ele disse que o reino de Deus é como alguém que achou um tesouro. Alguém que está caminhando na vida e acha um grande tesouro, um tesouro da vida, o tesouro da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, da vida eterna, da salvação, de como viver essa vida com paz no coração, não ter medo do futuro, não ficar preso no passado, ter certeza da salvação. E essa pessoa acha o tesouro. E o que ela faz? Ela vende tudo o que tem e compra o campo onde está o tesouro. E o tesouro é dele. Ah, que coisa maravilhosa pensar nisso, irmãos. Mais de Cristo, portanto mais do conhecimento e mais da sabedoria. Do conhecimento dessa vida e da vida por vir. Do conhecimento da nossa própria existência e da sabedoria de poder viver. Da sabedoria que traduz o conhecimento em gestos práticos. Tudo isso está em Cristo, oculto nele, para você desenterrar esse tesouro na sua vida, para você descobrir, para você viver, para você pregar sobre esse tesouro. Agora, ele é um tesouro escondido ou oculto, porque só encontra aquele que tem Jesus. Ele continua escondido para as pessoas, para os sábios desse mundo, porque Deus revelou as coisas grandes a pessoas pequenas, humildes e que abrem o coração. Segundo lugar, mais de Cristo, portanto mais firmes na fé. Há duas ocasiões aqui no texto que Paulo fala sobre fé. Nós vamos deixar a segunda ocasião para o terceiro ponto da nossa mensagem. E vamos nos prender aqui principalmente no verso 5, quando Paulo diz algo impressionante aqui. Paulo fala da sua preocupação por aquela igreja, por aqueles crentes. E ele usa uma expressão interessante, ele diz: ausente no corpo, mas presente em espírito. Paulo não estava querendo dizer que ele estava ali espiritualmente, quem sabe, transportado em alma ali naquele lugar. Aliás, eu não gosto muito dessa expressão. Eu já vi muita gente usar: pastor, eu não fui no culto, mas eu estava lá presente em espírito. Eu não pude ir lá na reunião de oração, mas eu estava em espírito lá. Paulo disse isso, pastor, por isso que eu estou dizendo: isso é desculpa esfarrapada. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está dizendo aqui é impressionante, importante. Paulo está dizendo que a comunhão de todos os crentes em Cristo Jesus é algo real. Quarta-feira aqui nós tivemos um momento de intercessão. O reverendo João disse alguma coisa interessante. Ele falou assim: olha, quando alguém pede oração à igreja, e mesmo que a gente não esteja lá, na mesa da cirurgia, ou na sala, ou no quarto do hospital, quando nós oramos, nós estamos lá. Então saiba, meu irmão, que você não está sozinho. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós estamos juntos como igreja, em espírito, participando das mesmas lutas, dos mesmos dramas, das mesmas vitórias, das mesmas conquistas. Mas Paulo também quer dizer aqui que há uma comunhão em Cristo até entre irmãos que não se conhecem. Nós podemos dizer isso. Por exemplo, a igreja de Jaú,
ora e sustenta ou ajuda no sustento do trabalho da Igreja Presbiteriana em Brasilândia de Minas. Eu nunca fui lá. A maioria aqui, talvez todos aqui, ninguém tenha ido lá. Ninguém foi ou visitou aquela igreja. Conhecemos a Rita, que é aqui da nossa igreja. No entanto, nós estamos unidos com eles em espírito, pelo trabalho de evangelização, pela restauração daquela igreja, pelas ofertas que nós enviamos, pela oração que nós fazemos em favor daqueles irmãos. Mas Paulo também diz algo interessante aqui, que há um fator relevante dessa comunhão. É como se ele dissesse: eu não estou aí, mas é como se eu estivesse aí, presente, pensando, imaginando, lutando com vocês. Ausente no corpo, mas presente em espírito. E aí Paulo diz algo maravilhoso nesse texto. Paulo fala da grande alegria que ele sentia e tinha, pela boa ordem e a firmeza que eles tinham na fé em Cristo Jesus. Paulo não os conhecia pessoalmente, essa informação foi dada por Epáfras, o pastor da igreja que foi visitar Paulo em Roma. Paulo estava preso, e Epáfras contou da fé, do crescimento, da força daqueles crentes, e Paulo então se alegra pela boa ordem e pela firmeza da fé em Cristo Jesus. A boa ordem aqui significa a firmeza na ética, na doutrina. E a ideia é de um serviço militar, de alguém que está passando em revista a tropa, e a tropa está em boa ordem. Os soldados cristãos estão perfilados, estão em ordem para a batalha, para enfrentar a heresia, mas também para agradecer, louvar e exaltar Cristo. Os crentes estavam firmes na fé e precisavam permanecer firmes na fé. Só Cristo pode sustentar a nossa fé, irmãos. E eu quero perguntar para você, o que alguém poderia dizer de você? Deus, eu agradeço, eu estou alegre, porque eu conheço aquele irmão lá da igreja presbiteriana, aquela irmã, e ele está firme na fé. Aquela igreja é uma igreja firme na fé. Para você ficar firme na fé, você precisa mais de Cristo. Mais de Cristo. Portanto, mais firmes na fé. É por isso que Paulo diz aqui: firmes na fé em Cristo. Sem Cristo a fé é nada. Sem Cristo a fé é algo mágico, é um zero à esquerda, é fé na fé que não leva a lugar algum. Mais de Cristo, mais firmes na fé. Mas eu quero terminar, irmãos, dizendo em terceiro lugar: mais de Cristo, portanto mais profundos e mais altos. Alguém, filósofo da nossa época, o reverendo André brinca comigo, diz que toda vez que eu falo que tem um filósofo contemporâneo, eu estou falando do Rubem Alves. Não é dele que eu estou falando, é outro filósofo, eu esqueci o nome dele aqui. Alguém pode até depois me ajudar. Escrevi até um artigo baseado no que ele disse. Ele falou que nós precisamos de duas coisas: de raízes e de asas. E que nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, a ter raízes e a ter asas. As raízes nos fincam no solo, nos dão estabilidade, confiança, convicção, mas as asas nos fazem enxergar longe, ter esperança, alçar voos altaneiros. As raízes nos falam de segurança na palavra de Deus, mas as asas nos falam também das conquistas, das vitórias que nós temos na nossa vida. Paulo não está falando de raízes e asas, mas ele está falando de raízes e está falando de altura. E ele está dizendo que em Cristo Jesus nós precisamos nos firmar e crescer. E é isso que Paulo está tratando aqui nesse texto. E ele usa uma expressão maravilhosa aqui no verso 6. Ele diz: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim como começou a vida cristã, assim que essa vida cristã continue, tendo mais de Cristo, cada vez mais de Cristo. E aí Paulo usa as 4 palavras que eu mencionei na introdução. Como andar em Cristo? E ele diz, em primeiro lugar, nele radicados. A palavra radicado significa enraizado. Precisamos, em outras palavras, fundamentar a nossa vida, enraizar a nossa vida em Cristo Jesus, fincar as nossas raízes nele. Paulo tira essa figura da botânica, a ideia de uma árvore que precisa estar com as suas raízes firmes em Cristo.
Jesus fala algo semelhante lá em João capítulo 15, quando ele diz: olha, sem mim nada podeis fazer. E ele usa exatamente a figura da videira e dos ramos. Nós somos os ramos, Jesus é a videira, e nós precisamos ser enxertados em Cristo, enraizar em Cristo, firmar a nossa fé, a nossa vida nele. É isso que significa andar em Cristo. E tem muita gente vacilante na vida, porque não finca suas raízes em Cristo, porque Jesus é uma figura, porque Jesus é, quem sabe, um passatempo. Como você recebeu a Cristo, ande nele, finque as suas raízes em Cristo. Em segundo lugar, Paulo fala que nós devemos andar em Cristo, nele edificados. A palavra edificados aqui significa construir sobre alguma coisa, ou seja, edificar para terminar a estrutura da qual a fundação foi colocada. A ideia é tirada da arquitetura, da construção civil, é de crescimento, de progresso, de crescer para o alto. Alguma coisa foi lançada como base e você precisa crescer. O alicerce foi posto e você precisa crescer. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo diz lá em Efésios que o edifício cresce, a igreja cresce, mas a igreja cresce quando pessoas individualmente crescem na presença de Deus e para a glória de Deus. A ideia de subir às alturas, de alçar voos, isso significa permanecer em Cristo, enraizar a nossa vida nele, mas é edificar a nossa vida nele, num crescimento espiritual. Terceiro lugar, Paulo diz: confirmados na fé. A palavra confirmado significa comprovado, assegurado. O termo é jurídico e sugere um contrato que é ratificado e tornado obrigatório. Eu gostei dessa ideia, porque a ideia também é de movimento, a ideia é de um caminho acessível, legítimo, que pode ser trilhado. Esse é o caminho da fé. Paulo diz: Deus fez um contrato, fé. Esse é um caminho acessível que vai te conduzir para uma vida cada vez mais perto de Cristo. Ande por ele, ande confirmando a sua fé. O caminho da fé em Cristo, é isso que o texto diz. E em quarto lugar, Paulo diz que nós devemos andar nele, não só ratificados nele, não só edificados nele, não só confirmados nele, mas Paulo diz plenos, transbordantes. Ele usa a palavra crescendo em ação de graças. William Hendrickson, ele diz assim: a gratidão é aquilo que completa o círculo por meio do qual as bênçãos que caem em nosso coração e vida retornam ao doador, na forma de adoração interminável, amorosa e espontânea. Crescer em ação de graças é transbordar, é estar pleno de gratidão. Há certas coisas na vida que a gente precisa diminuir, outras a gente precisa deixar desaparecer, mas algumas que nós precisamos fazer crescer. Por exemplo, o seu eu precisa diminuir. A exemplo de João Batista: convém que Cristo cresça e que diminua eu. O nosso eu precisa diminuir. A inveja precisa desaparecer. A reclamação precisa sumir da sua vida. Mas a gratidão precisa crescer. Você precisa crescer todos os dias em ação de graças. Eu quero perguntar para você: quantos centímetros você cresceu essa semana em ação de graças? Se você cresceu 1 centímetro em ação de graças, mas diminuiu 10 porque reclamou mais do que agradeceu, não adianta nada. Tem muita gente que reclama na vida, e eu fico às vezes horrorizado. É a síndrome daquele personagem do desenho animado do passado. Ó vida, ó céus. Eu lembro desse desenho animado. Tem uma turma grande aqui que lembra dele também. Tem gente que você chega perto dele: como é que está, meu irmão? Ah, pastor, está tão ruim, está tão difícil, eu vou morrer.
reverendo Salvador contou um dia que chegou uma senhora na casa dele, ou ele foi visitar essa senhora e ele perguntou: como vai, minha irmã? Ah, pastor, eu vou morrer. Ele disse: grande novidade. Eu também vou. Tem gente que morre antes da hora. É um bom morredor. Conhece os bons morredores? São esses reclamões. Tudo está ruim na vida. Paulo diz: cresçam em ação de graças. Isso significa andar em Cristo. Coisa maravilhosa, hein, irmãos? Eu ando em Cristo quando eu finco as minhas raízes nele, quando eu edifico a minha vida nele, quando eu ando pelo caminho da fé e quando eu cresço em ação de graças. Eu quero só lembrar, não vou repetir toda a mensagem, sempre mais de Cristo, esse é o nosso tema. O meu objetivo é que você guarde isso. Mais de Cristo, portanto, mais dos tesouros do conhecimento e da sabedoria. Mais de Cristo, portanto, mais firmes na fé. Mais de Cristo, portanto, mais profundos e mais altos. E eu quero encerrar com algumas aplicações. Primeira delas: receba Cristo em sua vida. Eu quero fazer um apelo. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas eu quero fazer um apelo para você que vem à igreja todo domingo, que nasceu na igreja. E eu quero perguntar para você se você já tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você já aceitou a Cristo como Salvador? Você já recebeu Cristo, o Senhor, no seu coração? 16 anos da minha vida eu fui religioso. Sentava no banco da igreja, dormia no banco quarta-feira, porque minha mãe me obrigava a eu ir, e eu ia. Mas era um religioso vazio, sem Cristo. Era um adolescente voado, sem propósito na vida, sem rumo e sem direção. Há muitos jovens, adultos também, que muitas vezes estão frequentando a igreja, estão longe de Jesus, como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Sem Cristo, perdido dentro de casa, como aquela dracma que se perdeu dentro de casa. Abra o seu coração para Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Segundo lugar, está precisando de conhecimento e sabedoria na vida? Então venha a Cristo, aprenda dele, busque na palavra dele. Tem gente que não sabe como reagir diante dos problemas, é porque não lê a Bíblia, não vem na igreja para estudar, quer conhecer como, quer saber como viver como. Terceiro lugar, está vacilando? A vida está colocando medo no seu coração? Fortaleça a sua fé. Aonde? Em Cristo. Ore a Jesus, busque a Jesus, leia a palavra dele. É assim que a fé vai fortalecer. Tem gente que... Eu não estou dizendo que é errado isso, por favor. Eu já vi muita gente pedir. Deus aumenta a minha fé. Como que Deus aumenta a fé? Não é você orando e ficando de braço cruzado. Deus aumenta a fé quando você conhece mais a Cristo através da sua palavra e da intimidade com Ele. Isso é uma consequência natural. Mais de Cristo, mais fé. Mais conhecimento da palavra de Deus, mais fé. Quanto mais de Jesus, mais fé e confiança você vai ter. É isso que a Bíblia ensina. Quarto lugar, não desista no meio do caminho. Ande com Cristo, firmado nele e edificado nele. Ande com Cristo, não desista, não desmaia. Não desmaie no meio do caminho. Quinto lugar, ratifique a sua fé, andando nele todos os dias. E último, cresça em gratidão. Faça um exercício essa semana. Eu acho interessante, a gente faz regime para tudo na vida. E às vezes precisa mesmo, está passando o peso, precisa controlar. A gente faz exercício quando a gente vê que está precisando, que o negócio está ficando feio para o nosso lado. Então vamos fazer exercício para controlar a saúde. Eu quero passar uma receita para você.
E eu tenho certeza que nenhum médico vai ficar bravo comigo de eu passar essa receita. Cresça em gratidão. Faça exercício diário de gratidão. Comece hoje mesmo agradecendo a Deus. Agradeça amanhã e faça um propósito. Essa semana eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar de nada essa semana. Eu vou agradecer. Eu vou fazer esse propósito. Domingo que vem eu vou cobrar. Um por um. Precisamos fazer esse exercício, irmãos. A gente reclama de tudo na vida. A Bíblia diz que muitos israelitas pereceram no deserto porque reclamaram. Que Deus nos abençoe. Mais de Cristo eu quero ter. Nós vamos passar para a celebração da ceia do Senhor nesse momento. Eu devia ter escolhido o hino, agora que eu pensei aqui, que eu não escolhi, né? Podemos cantar o hino? 135? Olha aí, Sérgio, se é. Mais de... 251. Ah não, esse é o que nós vamos cantar agora, eu estou querendo outro. Mais de Cristo. É qual que é, Samira? 135? Vamos cantar 135 então. Vamos ficar em pé enquanto nós cantamos esse hino. Eu vou chamar os presbíteros para virem à frente. Se há um presbítero em disponibilidade, por favor, nos ajude. Nós temos alguns presbíteros que estão de viagem. Então nos ajudem aqui na distribuição do pão e do cálice do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, irmãos, que nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Mais 3 irmãos aqui. Temos, Fábio, por favor, tem mais algum presbítero em disponibilidade que está aqui conosco? Wilson, por favor, presbítero. Tem mais? Vamos orar, irmãos. Pai bendito e eterno Deus, agradecemos pelo pão, pelo vinho, símbolos do teu corpo e do teu sangue. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque foi pago um alto preço, nos resgatando assim do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Abençoa o teu povo, a tua igreja agora, na participação da ceia. Sonda o nosso coração, ó Deus, e tira de nós aquilo que não te agrada. Obrigado pela presença de Jesus aqui conosco, presença real e verdadeira, não nos elementos pão e vinho, mas, ó Pai, cremos na presença dele, santificando, edificando a nossa vida. Abençoa o teu povo que agora participa da tua mesa,
em nome de Jesus. Amém, Pai. Se você é membro da igreja ou de outra igreja evangélica, você é convidado a participar do pão e do cálice do Senhor. Antes de terminar de receber a bênção, eu quero dar alguns avisos bem rápidos. O primeiro deles é a respeito da nossa construção ou a reforma do templo. Nós tiramos todo o forro e fizemos já algumas mudanças que vão ser necessárias para a colocação do novo forro agora a partir da próxima semana. E eu quero que você pense na sua contribuição. Eu não estou fazendo um apelo aqui para você contribuir para o avião do pastor ou para a fazenda do pastor, mas é o templo que vai ser usado para culto e louvor ao nome do Senhor. Dê a sua oferta, aquela oferta sacudida, generosa. Não é dízimo, dízimo é a sua obrigação mensal como membro. A oferta é algo que você dá voluntariamente, espontâneo, mas contribua, faça a sua contribuição na oferta para a reforma do templo. Nós vamos ter agora, dia 17 desse mês, uma feijoada deliciosa. Essa feijoada, ela está sendo feita, ou vai ser feita, para ajudar os jovens e adolescentes no acampamento de carnaval. Então você pode encomendar a feijoada, ou com o Tiagos, ou com o Silvio, o pessoal aí, o Paulinho, essa turma que está responsável por essa divulgação. Hoje mesmo aqui é a entrada da igreja, a entrada do templo. Você vai adquirir por R$20, é isso mesmo, né, senhor? E dá para 3 pessoas. Então está muito barato, tá? É para você ajudar um acampante a pagar o acampamento de carnaval. Dia 17 vai ser servida a feijoada, mas você já pode pegar e pagar aí o seu ticket. Os adolescentes estão com os tickets aí. Então é só procurar lá na entrada do templo, os adolescentes vão estar lá à sua disposição.
Há um pedido de oração que chegou aqui à nossa mão em favor do João Marcos da Marúcia. Pelo que eu entendi, ele sofreu um acidente e vai passar por uma cirurgia na mão esquerda. A esposa dele quebrou a mão direita. O carro teve perda total, mas a família está bem. Deus guardou e protegeu. E ela pede oração então em favor do João Marcos. Ele é dentista, fraturou a mão, vai fazer uma cirurgia na mão. Então que Deus abençoe a família da Marúcia, os filhos, e graças a Deus que Deus livrou desse acidente, poupando a vida deles. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Senhor amado e querido, nós agradecemos por esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Obrigado ao Pai, porque podemos nos reunir como igreja, como família, na fé em Cristo Jesus. E oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que também não puderam estar conosco nesta ocasião. Oramos também pela vida do João Marcos, da sua esposa, da sua família. O Senhor os abençoe nessa cirurgia que ele vai se submeter, ó Deus, que tudo corra bem e que nenhuma sequela fique na sua mão. Abençoa, Pai, a vida dos nossos filhos, dos nossos queridos, ó Deus, para que todos possam de fato conhecer a Jesus e ter mais de Cristo em suas vidas. Mais do que tudo na vida, Pai, nós queremos que Jesus seja de fato exaltado sobre todas as coisas e sobre tudo. Oramos no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê um abraço aí, pessoa que está do seu lado, atrás de você.